Oi, tudo bem? Beleza? Esse vídeo ele é um corte da resolução completa da prova FAMERP 2023, segundo dia, questões dissertativas. Se você quiser ver a prova inteira, mais questões desse tema, os links estão na descrição. Se tiver alguma aula, alguma coisa que eu posso colocar para mim para complementar o exercício, também está na descrição. Beleza? Vamos para a resolução. Questão 13, FAMERP 2023, segundo dia. Aqui, ó, tem um espaço, no espaço de resposta tem uma representação aqui dessa pilha, né, provavelmente. A gente tem que ter ciência disso. Vamos lá, FAMERP 2023, segundo dia. Pilhas são dispositivos em que, a partir de uma reação de óxido-redução espontânea, gera-se corrente elétrica. Uma montagem didática de uma pilha envolve duas semicélulas eletroquímicas, aqui, né? Cada uma contendo um eletrodo metálico imerso em uma solução aquosa do respectivo cátion. Então, ferro numa solução de ferro 2, chumbo metálico numa solução de chumbo 2. As duas semicélulas são interligadas através de uma ponte salina, que está aqui bonitinha, que permite a condução iônica, e por um condutor metálico, aqui em cima, que possibilita a condução elétrica, a condução eletrônica, conforme mostra a figura. E tem a DDP, diferença de potencial, que é aproveitada, por exemplo, por um LED, por um motor, porque aqui tem o fluxo de elétrons. Esse fluxo de elétrons passa no equipamento, né, numa lâmpada, em alguma coisa, e faz ela funcionar. Beleza? E aqui a ponte salina. Tabela com potenciais de redução padrão, equação de redução do ferro, recebendo elétrons e formando ferro metálico, do chumbo, potenciais de redução, menos 0,44, menos 0,13. A. Escreva a equação global na forma iônica da reação que ocorre na pilha apresentada e determine sua diferença de potencial nas condições padrão, nas condições que foi dado aqui o ΔI, né, o potencial de redução. Beleza. Então, equação global iônica e o ΔE, a DDP, a diferença de potencial da pilha. Identifique no esquema da pilha representado no campo de resolução, tem um desenho bem parecido com esse, é o cátodo da pilha e em qual eletrodo ocorre a reação de redução. Indique na mesma figura como seria a movimentação dos íons na ponte salina, considerando que foi utilizada uma solução de nitrato de potássio, KNO3. Beleza. Então aqui ele pediu equação global, DDP, onde está o cátodo e onde ocorre a redução, e mostrar a movimentação na ponte salina. Pediu 4 coisas aí, né? Aqui o tema, toda a questão inteirinha sobre pilhas, né? A parte de eletroquímica aí que o pessoal tem medo, né? E deixa para estudar para depois, é uma parte que o pessoal não estuda por tempo e tal. Então, questãozinha de pilhas, a gente tem que lembrar aqui do esqueminha, né? Sempre que um eletrodo, uma substância, recebe elétrons, ela reduz e é o cátodo. Aonde é o cátodo, na pilha vai ocorrer o depósito. E o elemento químico que perde elétrons oxida e é o ânodo, e ali na pilha, onde é o ânodo, ele vai oxidar e vai corroer. O macete para você lembrar desse jogo de palavras, porque eu falei isso em outro exercício da FAMERP, é subir para cima, descer para baixo. Subir é sempre para cima, descer é sempre para baixo. Mas para você lembrar, o que eu falo? Nossa, você tá lá no ensino médio, tá fazendo provas e pegou recuperação. Aí você fala, putz, peguei REC, poxa. Aí você escreve REC, poxa. Aí quem recebe elétrons reduz e é o cátodo. Quem perde elétrons oxida e é o ânodos. REC, poxa. E aí, quem, o elemento químico, né, que oxida, ele é o agente redutor, ele causa redução. Não foi solicitado aqui, mas está no meu resuminho. E quem reduz, recebe elétrons e reduz, causa oxidação e é o agente oxidante. Então, quem oxida é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante. Fluxo de elétrons aqui, né? Uma coisa, essas setas aqui é uma coisa causando a outra, né? Redução causa oxidação, oxidação causa redução. E aonde oxida, na pilha corrói, né? Isso não tá aqui no resuminho, mas é legal de lembrar. E o cátodo deposita, ele vai aumentar o volume da placa. Beleza. Macetinho aqui. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Então, ferro, solução com ferro 2. Esse ferro 2, ele tá aqui na solução, tá? Eu tô circulando ele aqui para não poluir muito o Becker, tá? Eu já vou responder tudo aqui como se fosse o rascunho e a gente vai para a parte da resposta oficial para você ver.
e o chumbo 2 que está em solução. 1 mol por litro, 1 mol por litro. Então esse chumbo 2 está aqui em solução. Eu estou circulando ele, pensa que ele está lá no meio. O que a gente tem que pensar aqui? Tem o ferro reduzindo e o chumbo reduzindo. Qual que tem o maior potencial para reduzir? Um é menos 0,44, outro é menos 0,13. Qual que tem o maior valor para reduzir? O chumbo. Então a reação do chumbo vai ser nessa direção. O chumbo da solução vai receber elétrons e formar chumbo sólido, e esse chumbo sólido vai se depositando aqui na placa. Já o ferro, como ele tem um potencial de redução menor, ele não vai reduzir. Ele vai oxidar. Então vai ser o ferro sólido que vai formar o íon ferro liberando elétrons, e esses 2 elétrons é os elétrons que o chumbo usa. Então a reação do ferro é para a esquerda e a do chumbo é para a direita. Por que a do chumbo é para a direita? Porque o potencial de redução é maior, então ele reduz. O potencial de redução do ferro é menor, então ele oxida. Isso vai ser espontâneo se o ΔE, a diferença de potencial aqui for maior do que zero. Se não, a gente pode até fazer isso de um vai reduzir, o outro vai oxidar, só que se esse ΔE for menor do que zero, a gente pode desconsiderar que isso não vai acontecer, porque se o ΔE, o DDP das reações aqui que você pensou for menor do que zero, não é espontâneo. A gente vai ter que calcular esse ΔE aqui. Então, beleza, o chumbo reduz. Vamos lá. Se o chumbo reduz, aqui vai acontecer a redução. Então, quem recebe elétrons, reduz e é o cátodo. Aqui, aqui vai ser o cátodo, onde reduz e deposita chumbo. Por que deposita chumbo? Se essa reação está acontecendo nesse sentido, eu estou formando chumbo sólido, que vai aumentar aqui o tamanho da placa, vai se depositar ao redor da placa. E o ferro? O ferro perde elétrons, porque ele está indo para a esquerda a reação. Então aqui vai ser o ânodo, aonde perde elétrons, oxida e é o ânodo. Então os elétrons saem aqui do ferro, vai para cá e entra no chumbo. E essa placa aqui de ferro sólido vai desgastando, vai corroendo essa placa e vai aumentando a quantidade de ferro 2 em solução. Então vamos lá. Aqui está recebendo elétrons aqui pelo fio de cima, né? Que é o fio metálico por onde tem condução de elétrons. Chega os elétrons, então chega os elétrons aqui, e desse lado sai os elétrons. Então o fluxo de elétrons sai da placa de ferro, né? E entra aqui na placa de chumbo. Só que é o chumbo metálico aqui da placa que quer os elétrons? Não, quem quer é o chumbo 2. Esse chumbo 2, essa placa vai ficar carregada de elétrons. Quando esse chumbo 2 bater na placa, ele tem essa tendência de reduzir, vai se depositando chumbo metálico aqui. E aqui desse lado o ferro da placa, esse ferro que vai perdendo elétrons e vai formando ferro 2, que vai aumentando a concentração de ferro 2 na solução. Então a solução aqui vai ficando mais concentrada de ferro 2 e aqui vai ficando menos concentrada porque o chumbo 2 está se depositando. Tranquilo? Beleza? Ponte salina. Tem 2 jeitos de você pensar isso. Se está chegando elétrons aqui desse lado, esse lado ia ficar negativo, porque está chegando elétrons aqui. Então, se está chegando elétrons, desse lado tem que vir o potássio. Para quê? Para balancear essa quantidade de elétrons que está chegando aqui. Esse é um jeito de pensar. Outro jeito de pensar é o seguinte: o líquido da solução, que está em contato aqui com a ponte salina, ele está diminuindo a quantidade de cargas positivas. Por quê? Porque esse chumbo que está aqui, ó, ele está reduzindo. Então, o chumbo que está na solução, o chumbo positivo, ele está reduzindo, está formando para a placa. Então, esse líquido está tendendo a ficar com uma carga cada vez menor. Então, a ponte salina, que é formada de KNO3, que é K mais e nitrato menos, aqui tem K mais NO3 menos, o potássio vai migrar para esse lado aqui, porque esse lado está perdendo chumbo 2 mais e chegando elétrons. Então, você pode pensar tanto nos elétrons quanto no chumbo 2 da solução, que a quantidade dele está diminuindo. Da mesma forma, o nitrato menos vai ter que migrar para cá. Por quê? Porque a placa de ferro está corroendo, né? Está oxidando, é o ânodo, é perca de elétrons, vai aumentar a quantidade de ferro 2. Então esse líquido vai ficando cada vez mais positivo, a não ser que migre para cá, para esse cantinho aqui da ponte salina, um ânion negativo para fazer o balanço de carga.
Outro jeito de pensar é, pô, tá saindo elétrons aqui. Se tá saindo elétrons aqui, tem que migrar alguém negativo para... Se tá saindo elétron, tem que vir alguém negativo para balancear a carga. Então você pode pensar tanto no elétron quanto no íon em solução. Beleza? Isso é o que ele pediu aqui no item B. Vamos fazer o item A, que é a equação global, e o ΔE. Vamos lá. Beleza. Então, encontrando a equação global de forma iônica, a gente coloca o chumbo reduzindo, porque ele tem maior potencial de redução, e o ferro oxidando, porque ele tem um potencial de redução menor. Aí eu represento isso, corto os elétrons, que eles não aparecem na minha equação global, fica chumbo 2 mais ferro metálico, tem que colocar aquoso e tem que colocar ferro sólido, ferro metálico, formando chumbo sólido. Então, o chumbo deposita, ele é um produto, a placa vai aumentando ali o seu volume, né, seu tamanho, e a placa de ferro vai corroendo, porque o ferro sólido vai virando ferro 2, que é aquoso. Circulo aqui a equação global na forma iônica que ele me pediu. Beleza, fiz uma parte. ΔE vai ser o potencial de redução de quem reduz, que é o potencial de redução do chumbo, mais o potencial de oxidação. O que é o potencial de oxidação? É o potencial de redução do ferro invertido, porque a reação ela não está ocorrendo neste sentido de redução, ela está ocorrendo no sentido de oxidar. Então, é o potencial de redução de quem reduz menos o potencial de redução de quem oxida. Por que menos? Porque nunca vai ser fornecido para você potenciais de oxidação. Sempre são fornecidos potenciais de redução. Como você não tem o potencial de oxidação, você tem que inverter o potencial de redução, inverter, de quem está oxidando. Então vai ficar 0,13, que é o potencial de redução do chumbo, menos 0,44, que é o potencial de redução, se fosse para a esquerda, do ferro. A gente inverteu o valor do ferro, fica 0,44, porque ele está oxidando. ΔE igual 0,31. Tem que dar um valor positivo, porque pilhas são espontâneas. Quando uma coisa acontece de forma espontânea, o ΔE, a diferença de potencial, é positiva. Circulou, fechou, acabou. Garantimos nossos pontinhos aqui do item A, beleza? Vamos aqui agora. Eu coloquei aqui tudo que a gente discutiu lá no rascunho. A gente tem que colocar aqui no item B apenas a movimentação dos íons. Então eu não vou colocar a movimentação de elétrons, não vou colocar nada, eu só vou colocar o que ele me pediu. Então do lado do chumbo vai vir o potássio, porque eu já discuti lá em cima com você, e do lado aqui do eletrodo, né, na solução aquosa de ferro, nesse semi-eletrodo aqui do ferro, vai vir o nitrato. Ele também pediu para apontar aonde é o cátodo e aonde é o cátodo e aonde é reduz. Aí eu puxo uma seta para cá e falo: aqui é o cátodo da pilha, aqui ocorre a reação de redução. Vou falar que aqui deposita, que aqui é o ânodo, que aqui é oxida. Não, eu fiz isso no rascunho. Aqui eu só coloco o que me pediram. Movimentação dos íons, K mais NO3-, né, que é do nitrato ali da ponte salina, e aonde é o cátodo e aonde reduz. Fechou, acabou. Minha avaliação, uma questão média, né? Reação iônica, calcular a ΔE, entender de movimentação da ponte salina e também, né, a gente aprende isso com movimentação de elétrons. É uma coisa que não tem nada assim fora, uma coisa absurda, colocar duas pilhas em série, duas pilhas em paralelo e pedir o ΔE, e você tem que fazer um monte de coisa muito doida, igual eu já vi o Enem fazer. Então, uma coisa bem clássica aqui, por isso que eu falo que é média, porque é um tema que o pessoal tem dificuldade, mas não fez nada absurdo. Vamos para o próximo? Última questãozinha aí. Questão